te convidar a abrir sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18 a 21. Finalmente nós vamos estar concluindo essa carta hoje. Uma carta que, se você ler numa sentada só, dá uns 15 minutos, mas estamos quase 2 anos já estudando. É muito profunda, queridos. Ficamos ainda nas bordas, não entramos em muitos detalhes não. E o tema de hoje é verdades que precisamos saber. E João vai nos revelar essas verdades que ele sabia e vamos relembrar, aprender e praticar com a ajuda do Espírito Santo. Primeira carta de João 5, versículo 18 a 21. Já agradeço antecipadamente ao Caio, por ter aí cedido o carro para trazer os irmãos lá de São Gonçalo. Ele queria, estar aqui junto com a esposa, não para pregar, mas para participar um dia do culto, e hoje foi o dia. Deus é bom. Diz assim, queridos, 1 João 5, 18 a 21. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz ou está no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Pai amado, fala conosco, Senhor, nessa noite mais uma vez, para a Tua glória. Desperta aquele que está dormindo, dá uma sacudidela, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Sei que está quente. Irmãos, a conclusão dessa carta é bem interessante. Bem, está dividida em 3 partes. João repete por 3 vezes a palavra sabemos. Deve estar assim na tua Bíblia. Nos versos 18, 19 e 20. Ele reafirma: sabemos, sabemos e sabemos. Agora, o que João sabia, juntamente com a igreja dele, com os membros da igreja dele, e que nós também precisamos saber, é uma pergunta. Ou relembrar, ou aprender. O que ele sabia que nós precisamos saber também? Primeiro, precisamos saber que o salvo não vive na prática do pecado. Repito, o salvo em Cristo Jesus não vive na prática do pecado. Ele é conservado por Jesus e o maligno não lhe toca. É assim que está na tua Bíblia? Versículo 18, vou ler de novo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o toca. Irmãos, não se trata aqui, quando fala-se de pecado, do pecado ocasional, o qual todos nós, infelizmente, cometemos, por estarmos ainda nessa natureza humana. Mas João fala aqui do pecado habitual, da prática do pecado. Ou seja, João está tratando aqui da prática. Até porque, uma vez que o cristão possui uma nova natureza, todo cristão nascido de novo tem uma nova natureza, também possui novos anseios. E possui também novos apetites. E ele não está interessado no pecado, ou não deveria estar. Sendo assim, aquele que nasceu de novo tem um novo comportamento, uma nova mente, uma nova natureza, uma nova família, novos desejos, novos prazeres e uma nova pátria. Portanto, a vida do cristão é regida sempre de um antes e um depois. O que eu era e o que eu não sou mais. É como aquele cego lá de João 8. Eu era cego, agora eu vejo.
É o típico exemplo de alguém que se converteu realmente. Eu era cego, agora eu vejo. E ninguém tinha como argumentar, todos conheciam que ele era um cego de nascença. Como diz nosso amado apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Efésios 4, 28 a 32, ele diz assim, ó, o que furtava ou o que roubava, não roube mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torta, palavrão, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, um antes e um depois. Então, amados, a prática do pecado e o Filho de Deus, eles são incompatíveis. Podem até encontrar-se ocasionalmente. Não devem, mas podem. Mas não podem conviver em harmonia. Até porque aquele que diz pertencer a Deus, mas vive em harmonia com o pecado, não é crente. Não é crente. Portanto, se o crente vive em harmonia com o pecado, repito, ele não é crente. Se ele vive na prática do adultério, da mentira, da fornicação, do homossexualismo, ele não é crente. Não tem como mudar, né, esses termos. Ou usar um termo mais bonitinho, falhas, desvios. Tem que dar nome aos bois. Né? Se ele vive dando volta nos outros, né, dá a palavra e não cumpre, compra e não paga, ele não é crente. Se ele é fofoqueiro, mexeriqueiro, intrigueiro, um trabalho, ele é o escândalo da repartição. Infelizmente tem isso, queridos, no nosso meio. Infelizmente. Se ele é esse tipo de pessoa, ele não é crente. Pode ser pastor, bispo, apóstolo, querubim, semideus. Mas se vive uma vida detestável a Deus, ele não é crente nos moldes do apóstolo João. Não sou eu que estou dizendo. Vou repetir o que ele disse. 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. É assim que está na tua Bíblia? A minha está assim. Tem outra versão que diz que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aí fica mais complicado, né? Que aí eu falei, caramba, eu estou frito, então eu não sou de Deus. Mas o sentido mais correto aqui, quer dizer, não vive na prática do pecado. Não tem prazer em desagradar a Deus. Sendo assim, João sabe que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele sabe que o crente conserva-se a si mesmo puro, na dependência do Espírito Santo, assim como Jesus é puro. Ou melhor, João sabe que Jesus guarda o crente. Isso porque, em última instância, não tem como negar isso, só quem pode nos guardar é Deus. Só quem pode nos livrar de cair em tentações é Jesus. Em outras palavras, não é o crente que se guarda, mas é Cristo que guarda o crente. Quando ele depende de Jesus para guardá-lo. Quando ele vive, como aquela frasezinha, o sol nasce para todos, mas a sombra é só para aquele que descansa a sombra do Onipotente. Como diz lá Salmo 91. Então, é o Filho de Deus que mantém os crentes firmes. É Jesus que segura em nossas mãos e não nos deixa cair. Isso porque, queridos, o crente tem em si, não só o crente, mas o ser humano de modo geral tem em si o potencial de fazer ou cometer as maiores loucuras imagináveis e inimagináveis, se não vigiar, se não depender de Deus e se não fugir do pecado.
Aquele que está de pé, diz a palavra, cuide para que não caia. Não é isso? Na verdade, ninguém está de pé. Todos estamos engateando dependendo de Deus. E no final do versículo 18, João faz uma afirmação aí, olha aí, tremenda, impactante e às vezes um tanto quanto aparentemente contraditória. Não é contraditório, mas aparentemente. Diz assim, e o maligno não o toca. Opa! Como entender esse versículo se sabemos pela Bíblia que o maligno tocou em Jó? Por exemplo, o maligno não toca no crente, mas tocou em Jó. E ele era um crente. Isso porque foi o diabo, queridos, e não Deus, o agente de toda desgraça na vida de Jó. Relembrando a história dele, ele perdeu 10 filhos no mesmo dia. Perdeu todos os seus bens. Perdeu a saúde. Os amigos da onça vieram, em vez de consolá-lo, foi a tribulação maior na vida dele. E quem fez isso, diz a Bíblia, foi o diabo. Com permissão de Deus, é claro. Mas o agente foi o diabo. Então, em que sentido o diabo não toca no crente? Eis a questão. Primeiro, ele não pode tocar na alma do crente. E glória a Deus por isso. Não pode tocar na alma do crente. O diabo pode até tocar no corpo. Ele pode até matar um crente, com a permissão de Deus. Ele pode perseguir, usar pessoas para caluniar, pode até desgraçar a vida de uma pessoa. Que Deus nos guarde disso. Que Deus nos livre, né? Um pastor certa feita comentando sobre o caso de Jó. Falou, Senhor, não permita isso na minha vida não, eu não sei o meu limite. Não permita, tem misericórdia de mim. Ele pode até lançar os crentes na prisão. Sabia disso? Como foi com a igreja de Esmirna. Lá em Apocalipse 2,10 diz assim, não temais o que hás de sofrer. Ou seja, vocês... Não é talvez não, vocês vão sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem é seu agente que ia colocar eles na prisão aqui? Diabo. Eu estou exaltando o diabo, só estou relatando o que a Bíblia mostra. O diabo é como um pitbull na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Ou seja, o diabo pode tocar no corpo do crente, mas na alma ele não toca. Por exemplo, quando o diabo mata um crente, só antecipa a sua entrada na glória. Ele pensa que ganhou, não, já promoveu. Os que estão vivos ainda vão estar tendo que permanecer fiéis até o fim. Em Atos 12, o diabo instigou Herodes a se levantar contra alguns da igreja para maltratá-los. Não é isso? Inclusive, esse rei sanguinário mandou degolar Tiago, o primeiro apóstolo a ser martirizado. Nesse sentido, não tem como negar que Herodes conseguiu tocar no crente Tiago. É ou não? Tocou no corpo. Matou, por permissão de Deus, mas tocou nele. Porém, o máximo que Herodes conseguiu foi promovê-lo ao paraíso. Só antecipou alguns anos o que os demais apóstolos também sofreriam. Paulo também foi degolado. Pedro morreu na cruz de cabeça para baixo. Os demais outros foram crucificados, morreram cravados de flechas e assim por diante. Então, Herodes tocou no corpo de Tiago, mas não em sua alma. Em Mateus 10, 28, o Senhor Jesus disse o seguinte, olha que interessante. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Deus pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. É esse que temos que temer. Portanto, Tiago aqui não foi destruído ao perder a cabeça, mas foi promovido à glória ao perder a vida aqui nessa terra. Ele perdeu a cabeça aqui, mas ganhou uma coroa de glória lá. Amém, queridos? Medi de Jabá, nome bonito,
foi um cristão iraniano que passou 9 anos e 27 dias em uma prisão no Irã, por sua fé em Cristo. O diabo instigou muita gente, muitos líderes, muitos políticos a prendê-lo. Ele ficou muitos anos em uma solitária muito pequena. Humanamente falando, ele foi abandonado por tudo, por todos, e até por Deus, dentro de uma perspectiva humana, uma visão horizontal. Após a sua libertação, no final de 1994, Mehdi foi indagado a respeito de seus anos de prisão e respondeu de maneira surpreendente o seguinte: que dias maravilhosos foram aqueles! Encontrar com o Senhor, andar com o Senhor, ver sua proteção, contemplar seus milagres, receber sua graça sobre graça e bênção sobre bênção. Aqueles foram os melhores dias da minha vida. Caminhar tão perto, tão próximo ao Senhor em momentos de dificuldade. Ele diz mais: é maravilhoso estar no fogo, sabendo que você não está só. É maravilhoso estar no fogo, sabendo que você não está só. Você está com o Filho de Deus, da mesma forma que os amigos de Daniel estavam, lá na fornalha de fogo ardente. O quarto homem era o Senhor Jesus. Quando o Senhor está conosco, diz ele, a prisão é o céu, é o paraíso. Por isso, eu estou muito grato ao Senhor por aquela oportunidade. De fato, a melhor época da minha vida foi na cadeia, porque eu estava com o Senhor e muito próximo a Ele. E ele conclui dizendo: onde quer que estejamos, se o Senhor está conosco, esse lugar é o paraíso. Louvado seja o Senhor. Então, amados, o diabo fez de tudo para destruir a fé desse iraquiano, usando o governo. Mas ele saiu mais fortalecido depois da prisão, para servir ao Senhor. Segundo, precisamos saber também que somos de Deus. E que o mundo todo está no poder do maligno. Olha no versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Irmãos, o apóstolo João tinha duas certezas. Certezas essas que precisamos ter também. A primeira certeza que ele tinha é que a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. E todos que vivem dentro do contexto de igreja são salvos por Jesus. E eu te pergunto nessa noite, você já faz parte da igreja de Cristo? Você é de Deus mesmo? Você já se arrependeu dos seus pecados? Já se reconciliou com Deus? Você já foi regenerado pelo Espírito Santo? Você pode dizer como aquele cego: eu fui, não sou mais, eu era cego, agora eu vejo? Irmão João não tem dúvidas que a igreja é de Deus. Ele é claro e explícito quando diz, aí no versículo 19, sabemos que somos de Deus. O interessante é que ele não bate no peito aqui e diz, eu sou de Deus. Eu sou o escolhido. Eu sou o eleito. Ele usa aqui o plural, o coletivo, não o individual. Sabemos. Quem está no contexto de igreja? Esse pertence a Deus. Ele sempre usa aí o plural. A outra certeza que João tinha era que o mundo estava no maligno. Veja aí mais uma vez, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou seja, amados, quem pertence a Deus hoje já teve o diabo como pai ontem, no passado. E quem não é de Deus hoje, ainda tem o diabo como pai. Infelizmente. Quem está no reino de Deus precisa ter plena consciência que um dia pertenceu ao reino de Satanás. E que o diabo não gosta de perder. Ele não gosta, queridos, de perder. Se você saiu das mãos dele, ele vai fazer de tudo para te trazer de volta. Ou te levar de volta.
Portanto, quem é de Deus tem um inimigo em comum. Seu inimigo, o teu inimigo não é o teu patrão que paga teu salário. O teu inimigo não é sua sogra, nem seu sogro, que lhe presenteou como cônjuge lindo ou linda. Eles não são seu inimigo, não. Seu inimigo não é o seu vizinho, que no momento de necessidade pode te socorrer. Tem gente que pensa que o inimigo é o vizinho. Seu inimigo não é o seu cunhado mala. Não, queridos. Não. O nosso inimigo é o diabo, o maligno. A nossa luta não é contra pessoas, diz a palavra, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, como diz Efésios 6:12. 1 João 5,19, como já lemos, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Em 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo afirma categoricamente que Satanás é o Deus deste mundo. Deus com letra minúscula. E o Senhor Jesus afirmou em João 14:30 que o diabo é o príncipe deste mundo. Ele é, segundo Efésios 2:2, o espírito que opera nos filhos da desobediência. E como inimigo, queridos, Satanás usa vários artifícios para levar o crente a pecar. Vários. Ele conta mentiras, como fez com Eva. Lembra? A queda do homem começou com a mentira. Com a permissão de Deus, ele pode afligir sofrimentos e até morte aos crentes, como foi com Jó, com Paulo e com tantos outros. No caso de Davi, vemos também a mão do chifrudo. Satanás usou o orgulho como arma e o instigou a fazer um incenso, ou o censo do povo, a contagem do povo, e desse modo se rebelar contra Deus. 1 Crônicas, capítulo 21. Então, Satanás é como uma serpente que engana, e como um leão que ruge como leão. Ele é o grande, como diz um teólogo, Simius Dei, ou o imitador de Deus. Imitador mor. Ele é o maior adulterador da história. Ele imita Deus, querido, de muitas maneiras. E precisamos ficar atentos para não sermos enganados. A principal tática de Satanás é atacar a Deus. E, em geral, o seu plano é oferecer um reino e um programa falsificado. Uma falsificação, uma imitação. Isso é descrito lá em 2 Coríntios 11:14, quando diz que Satanás aparece disfarçado em anjo de luz. Cuidado, não fica orando pedindo para ver anjo. E um anjo de luz pode aparecer para você, mas não ser anjo de Deus. Se aprouver a Deus mostrar, se revelar para você um dia, assim, amém. Mas o último que viu um anjo de luz era um espírito maligno. Agora, de que forma Satanás age como um imitador de Deus, querido? De várias maneiras. Ele tem a sua própria igreja, sabia? Sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9 vai falar sobre isso. Ele tem seus próprios ministros, ou seja, ministros das trevas, que fazem falsos sermões, mensagens de engano. Estão aí pela internet. Ele tem seus próprios sistemas teológicos, doutrinas de demônios, como diz 1 Timóteo 4:1. O diabo tem também seus ministros que proclamam ou apregoam um outro evangelho, não o evangelho de Jesus Cristo, como diz Gálatas 1:8. Satanás tem seu próprio trono também, como descrito em Apocalipse 13:2, e seus próprios adoradores, como revelado em Apocalipse 13, versículo 14. Ele é um imitador. Ele inspira falsos cristos e messias autoproclamadores. Pessoas que colocam a mão na cabeça e dizem, eu sou Jesus. E mais tem isso. Alguns já morreram, outros estão vivos. Satanás emprega também, queridos, falsos professores para produzir heresias de perdição.
2 Pedro 2:1. Ele envia falsos profetas pelo mundo, seus missionários pelo mundo, como diz Mateus 24:11, e ele apadrinha falsos apóstolos que imitam os apóstolos de Jesus. Quanta imitação! Ele promove também um sistema em que ele é o cabeça e que se opõe a Deus e seu governo no universo. Porém, seu destino final já está traçado. Ele é um derrotado. Apocalipse diz que um só anjo vai vencê-lo no final. Apocalipse 20, versículo 1 a 3, esse é o destino do diabo. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele para que não enganasse mais as nações. Então o destino dele já está selado. Só que ele não quer ir sozinho. Procura novas vítimas. E o próximo pode ser você. Eu. Que nós venhamos a tomar cuidado. Me faz lembrar da conclusão do filme O Peregrino. Numa versão antiga. Aquele filme é muito interessante. Depois de tanta tentativa de fazer o peregrino se desviar do caminho, no final, ele está no cemitério, o diabo, e olha para cada um dos túmulos e aponta: esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Aí daqui a pouco ele olha para a câmera e diz: o próximo pode ser você. Aí termina assim o filme. Já deu spoiler, né? Terceiro, queridos, precisamos saber que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como diz aí o versículo 20. Amados, esse versículo aqui destrói literalmente toda estrutura teológica das seitas que negam a divindade do Senhor Jesus. Essa é a afirmação mais inequívoca da divindade de Cristo em todo o Novo Testamento. São várias as afirmações, mas essa aqui é aquela top. João afirma categoricamente que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele afirma ainda que Jesus não é apenas o verdadeiro Deus, mas que também nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro e que estamos no verdadeiro. Ou seja, Jesus é o verdadeiro. Esse é o tema que percorre essa carta, ou o tema de João. Jesus é a luz verdadeira, não é isso? Ele é o pão verdadeiro, a videira verdadeira, o pastor verdadeiro. Tudo de verdadeiro Jesus é. Ele é o original. E todas as outras coisas são apenas cópias. Ele é o autêntico. E todas as outras coisas não passam de imitações. Então Jesus é o Deus verdadeiro e a vida eterna. A vida eterna não é apenas uma questão de quantidade de vida, mas qualidade de vida. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Como diz lá em João 17,3. A vida eterna é Jesus. Ele é o conteúdo, a essência e o núcleo da vida eterna. Portanto, amados, somente por meio de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna, podemos ser salvos do maligno e libertos do mundo. Só por meio de Jesus. Não há outro. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Sem Jesus, não poderíamos conhecer a Deus e muito menos vencer o pecado. E o apóstolo João conclui essa carta com um alerta para cada um de nós. Olha aí, versículo 20. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É um alerta para o cristão. É provável que João estivesse aqui escrevendo aos cristãos da igreja de Éfeso, até porque o final da vida dele, ele passou em Éfeso. E é provável que ele estivesse escrevendo para aquele povo, naquele contexto, naquela cidade,
afundada no paganismo, na idolatria. Uma cidade dedicada a adorar ídolos feitos por mãos humanas. O templo de Diana, né, uma das maravilhas do mundo antigo, ficava em Éfeso. E a confecção e comercialização de ídolos era uma das principais ocupações dos efésios. E era fonte de renda. Se você ler Atos 19, você vai ver que Paulo teve problemas naquela cidade. O povo estava se convertendo e ninguém mais estava comprando imagens, ídolos. E o comércio estava quebrando. E Paulo foi preso. Uma vez que se encontravam cercados ali, o povo de Éfeso, pela idolatria, os cristãos de lá, eles sofriam tremendas pressões para viver em meio àquele povo. Para termos uma ideia, em Éfeso se vendiam amuletos que supostamente davam poderes mágicos ao destino das pessoas. Você leva esse objeto para casa e tem aí um poder sobrenatural por trás dele. As pessoas compravam ícones, pequenas imagens, crendo que o poder de Diana residiria onde quer que aquelas imagens fossem colocadas. Nada diferente do que temos visto em nossos dias. Nada diferente, não mudou nada. O ser humano continua o mesmo. Comprando rosa ungida, óleo ungido, sabonete ungido, vassoura ungida, caneta ungida, água do Jordão. E vai embora, gente. A criatividade ou a ganância para arrecadar dinheiro continua a mesma. Éfeso era também, queridos, a cidade da magia e da feitiçaria. Toda forma de seitas e ocultismos proliferava ali. A astrologia, não é a astronomia que é uma ciência exata, mas a astrologia florescia ali como capim. Consulta a lua, o sol, as estrelas, se guiavam pelos astros. Encantamentos, exorcismos e religiões místicas estavam disponíveis em qualquer esquina. O mercado da fé, naquela época, era tão grande como o é atualmente. E acrescentando a tudo isso, ainda havia o culto a César, ao imperador. Tudo aqui envolvendo idolatria. Domiciano exigiu o culto a César em Éfeso até a sua morte em 96 d.C., mandando que as pessoas lhe mostrassem sua lealdade queimando incenso perante o busto de César. E quem não praticasse esse ato de devoção ao imperador era perseguido e morto. Se você vivesse naquele contexto, acenderia incenso ou perderia a vida? Não é de admirar, queridos, portanto, que João tenha terminado sua carta com essa solene advertência para mim e para você. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E os mesmos ídolos ainda nos tentam hoje. Dinheiro, sexo, segurança, prazer, pessoas, carreiras, posses, são ídolos que exigem que cultuemos a eles em vez de cultuar a Deus. Nossos ídolos podem ser qualquer coisa ou qualquer pessoa que ameace ocupar o trono do nosso coração. Trono esse que só deve ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe qual a grande verdade, amados? Substitutos de Deus podem exigir muito do nosso tempo, dinheiro e energia. Até porque todo ídolo é um substituto de Deus. E mais, em última instância, João está combatendo aqui, nesse último versículo, a idolatria, literalmente falando. Literalmente falando. Os salmos condenam a idolatria com severidade, queridos. Adorar um ídolo. Salmo 115, eu já estou concluindo. Versículo 1 a 8. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os ídolos: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou.
Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Queridos, é interessante, porque para os homens, os ídolos parecem reais, né? Tem olhos, ouvidos, boca, nariz, mão, pés, mas não passam de imitações inúteis do que é real. Os olhos dos ídolos são cegos, os ouvidos são surdos, a boca é muda, as mãos e os pés são inertes. E a pior maldição para aquele que se prostra diante de uma imagem de escultura é o que o próprio salmista diz no versículo 5. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e os que nele confiam. Certa feita eu estava passando na rua e estava tendo uma procissão. E uma pessoa perguntou, hoje é dia de qual santo? Falou, deve ser todos os santos, porque eu já vi vários passando aqui diferentes. E as pessoas carregando. Tem que ser carregado. Sabe qual a realidade? As pessoas tornam-se semelhantes ao Deus a quem eles adoram. Tem olho, acaba não enxergando nada. Ouvido e não ouvem. Pés e não andam, ficam paralíticas, espirituais. Portanto, a exortação do veterano apóstolo aqui, inspirado, foi: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E a Bíblia, na linguagem viva, que eu gosto, eu tenho citado aqui constantemente, é mais claro ainda quando diz: meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Ou seja, guardai-vos de todos os objetos de falsa devoção. Joguem fora as imagens, seja lá qual for, seja amuletos, seja ferradura, objetos de veneração. Nós não precisamos disso. Você não precisa disso. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, disse Jesus. Amém.